Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, com muito prazer, muita satisfação. Vamos para mais uma grande aula, uma aula hoje chamada de gestão de riscos, né? Professor, qual que é o objetivo dessa aula para nós aí? Gente, o objetivo dessa aula é passar uma visão geral sobre a gestão de riscos, né? Ou seja, eu quero nessa aula, o meu objetivo pedagógico dessa aula como professor é o seguinte: passar um juízo de valor, os principais pontos sobre a gestão de risco. E pode ter certeza, né, que as questões de prova, elas não são tão pontuais, elas vão cobrar algo genérico. Algo genérico, você tem que saber o quê? O que são os principais juízos de valor. Porque quando você tem um juízo de valor de uma disciplina, fica muito mais fácil você acertar. Então vem comigo, vamos interpretar, vamos estudar juntos aí gestão de riscos, né? Professor, gestão, né? Gestão, a gente fala, gestão significa o quê? O gerenciamento de alguma coisa, né? E para ter gestão e gerenciamento, você vai ter que ter o quê? Controle, indicador e monitoramento. Exatamente isso, né? Professor, gestão de riscos, né? Quando você fala em riscos, né? O que vem à sua cabeça? A primeira coisa que vem à sua cabeça, né? Vem comigo, pernilongozinho aqui, né? O que vem a ver? O que tem na sua cabeça aí, ó? Riscos, né? Risco significa o quê? Professor, eu vou correr um risco, né? Ou seja, você vai correr um risco, né? É o quê? Algo, claro, futuro, né? Algo futuro, e esse futuro, ele é o quê? Ele é algo futuro, e esse futuro vem o quê? É uma incerteza, né? Incerteza, né? Você não tem certeza de alguma coisa, né? É o risco, né? E claro que essa sensação de incerteza ninguém gosta de ter, tá? Ninguém gosta de ter. Então as pessoas, né? Então assim, as organizações, no caso, né, que a gente estuda as organizações, elas visam o quê? Reduzir os impactos negativos dessa incerteza. E para isso, claro que a administração trouxe aí uma ferramenta, especialmente lá, consagrada no PMBOK, a gente vai falar um pouco sobre isso, sobre essa ferramenta chamada de gestão de riscos, né? Então, por hora, vem comigo, juízo de valor, né? Risco, gerenciamento de risco, gestão de risco, né? Vem a ser o quê? Vem comigo, um possível evento futuro, tá? Possível, porque você não sabe se ele vai acontecer ou não, ninguém tem a bola de cristal, né? Porque se você tem certeza, tá? Certeza que isso vai acontecer, você vai ter que se planejar, ok? Tá lá, né? Então lá, o evento futuro, né, incerto, se pode ou não pode acontecer, né? Vamos lá, um pouquinho de conceito aqui. O que é um risco, né? Vamos lá, o que é um risco? A resposta a essa pergunta, ela pode atender aí diversas perspectivas, né? Diversos ângulos distintos. Vem comigo aqui, ó. O que é um risco, né? O risco é um evento, tá aí. É um evento, pronto, né? Evento. É alguma coisa, é um evento. Algo, né? Alguma coisa. Ou uma condição incerta. Se ocorrer, terá um efeito positivo ou negativo. Parou. Ou uma condição incerta, né? Professor, ou uma condição incerta, né? Professor, como assim? Por exemplo, né? Eu vou falar uma coisa para vocês, né? Eu vou colocar aqui do meu negócio aqui da LAC Concursos, né? Um exemplo para vocês, né? Um dos principais custos para a gente aqui, todo mundo sabe que é a nossa sede aqui, graças a Deus, aqui em Mato Grosso, e nós temos uma energia elétrica muito cara aqui, né? ICMS é elevadíssimo, acho que é o maior ICMS do Brasil aqui sobre a energia elétrica, né? Então eu resolvi fazer o seguinte, um projeto de energia solar, né? De geração de energia solar. Pronto, bacana, né? E aí, professor, se acontecer, né? Estava tramitando na Assembleia Legislativa de Mato Grosso um projeto de lei para a tributação de ICMS dessa energia. Ora, então eu vou fazer um projeto de energia solar, geração de energia solar, eu vou ter investimentos, não é isso? Hoje eu não pago ICMS, a legislação hoje não autoriza o pagamento. Então é o seguinte, uma condição incerta, está em tramitação, nós não sabemos se isso vai acontecer ou não vai acontecer. Tá certo? Então isso aí que vem a ser uma condição incerta, né? Se ocorrer, terá um evento positivo ou negativo. Nesse caso concreto, né, se ocorresse esse evento, teria que um evento negativo, né? Teria um evento negativo. Prof, e aí? Fala pra gente a resolução aí, o que aconteceu nisso aí, né?
Aconteceu aí um meio termo, por exemplo, né? A lei foi aprovada, mas concedeu aí uma isenção de 8 anos aí para os empreendimentos aí já existentes, né? Ou seja, aí eu entrei nessa regra dos 8 anos. Bacaninha, fechadinho aí. Então é isso aí. Vamos lá, de novo, né? Risco é um evento, né? Alguma coisa, né? Pode acontecer. Ou uma condição incerta que, se ocorrer, terá um efeito positivo ou negativo. Sobre o que, professor? Sobre pelo menos o objetivo do projeto. Ou seja, tempo, custo, né? Olha aí, meu custo, né? Vou aumentar, né? Âmbito da... No âmbito ou qualidade, ou seja, ele vai impactar em alguma coisa, né? Isso vai ser um risco. O risco envolve duas características fundamentais. Primeiro, sempre o quê? A incerteza, né? E claro, nós temos o quê? O impacto, né? E o gerenciamento do risco, ela visa o quê? A redução desse impacto, né? Então ela tem a incerteza, né? A incerteza que ela pode acontecer ou não, e claro, ela tem esse foco de incerteza e impacto, né? Bacana, vem comigo aqui. Professor, como que nós podemos aí gerenciar esse risco, né? Aí nós temos uma metodologia super consagrada, que é essa metodologia que é cobrada em concurso público, que trata o seguinte, que é o PMBOK, né? Aí o PMI, né? O PMI aí e o PMBOK, né? Uma excelente aí referência bibliográfica, que vai ser a referência aí, com certeza aí, que deve ser retirada das questões de prova. Então aqui ele trata o quê? Um procedimento de quê? Um procedimento, um gerenciamento, uma estratégia de gestão de riscos, né? Então vamos lá, gerência de risco, primeiro tópico, né? Gerenciamento de riscos é organizado em 6 processos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isso aqui é importante. 6 processos, né? Então, primeiro processo aqui, primeiro, planejamento do gerenciamento de risco, né? Planejamento do gerenciamento do risco, ou seja, né, você deverá montar uma estrutura de gestão do risco, tá? Isso, pronto, né? Vai ter que montar uma estrutura de gestão de riscos, né? Professor, depois que você tem uma estrutura de gestão de riscos, né, um planejamento do gerenciamento de risco, né? E aí, professor? Aí, claro, a gente vai o quê? Identificar esses riscos, né? Professor, como é que acontece isso? De várias formas a identificação de riscos, né? Pode ser o quê? De forma coletiva, você chama todos os atores aí envolvidos no projeto ou no empreendimento em determinado assunto, né? Faz aí um brainstorm, a gente faz uma reunião bem articulada, organizada, né? Com a metodologia para o levantamento desses riscos. Então, primeiro você faz o quê? Identificação dos riscos, né? Coloca todos no checklist, anota, mapeia certinho, né? Professor, depois, qual que é o segundo passo, né? O segundo e o terceiro passo, né? Nós vamos analisar aqui, né? A gente vai analisar aqui, pontualmente, né? Que são o quê, né? O que é análise, o que? Análise qualitativa e quantitativa. A partir do momento que nós identificamos os riscos, a partir do momento que nós classificamos os riscos na etapa 2, né? Entra em jogo o que? A 3 e a 4, que são dois tipos de análise, análise qualitativa dos riscos, né? E análise quantitativa, são coisas diferentes, né? São coisas diferentes. Por exemplo, na análise qualitativa dos riscos, né? Ele vai avaliar o quê? Basicamente, né? A probabilidade do risco acontecer, probabilidade do risco acontecer e o seu respectivo impacto no projeto, na organização, tá? Então, essa aqui é análise, né? É análise aí qualitativa do risco, né? Professor, análise quantitativa é uma outra análise, né? É uma análise da consequência do risco que a gente vai estudar aqui também. Pronto, né? Então, olha só, então você tem aqui o planejamento, a organização de uma estrutura de gestão de riscos, né? Identificação desses riscos, mapeamento desses riscos. A partir do momento que você tem essa relação de risco, você vai fazer análise qualitativa e análise quantitativa, são coisas diferentes, potencial questão de prova. Professor, e aí, né? Claro, você vai ter que ter o quê? Um planejamento de resposta a riscos, né? Aí, um planejamento de respostas a riscos, né? Professor, como assim? Vamos lá na questão da energia solar, né? A questão da energia solar, no meu empreendimento aqui, eu já tinha um planejamento de resposta, né? Professor, o que eu posso fazer lá na Assembleia para impedir isso? A única coisa que eu posso fazer
é participar do quê? Da mobilização, né? A mobilização para tentar impedir a aprovação dessa lei, né? Mas isso é muito difícil, depende de mim, ok? Eu participei, fui no sindicato, né? Que tem um sindicato específico disso aí. Fiz o que eu pude, publiquei matéria, né? Falei com as pessoas, enfim, tá? Isso aqui é a primeira coisa. Segundo, o que eu já estava planejando, né? Eu já tinha feito o quê? Planejamento de resposta ao risco, né? Eu já tinha, né, contactado um tributarista em ICMS, tá? Um especialista em ICMS, já tinha tido uma conversa oficial com ele. Caso o projeto fosse aprovado, né? Eu ia entrar com uma demanda judicial. Pronto, tá aí, né? Então, o que é resposta ao risco. Então, o que vai fazer, né? E aí, professor, o que eu ia fazer mais, né? Aí eu teria que aumentar também lá a minha capacidade de produção, né? E aí, professor, planejamento, risco, a resposta, né? Um plano de contingência, o que fazer? E, finalmente, né? O sexto aqui, né, como é gerenciamento, né? Não existe gestão se você não tem monitoramento do controle de riscos, ou seja, analisar aí, periodicamente aí, fazer um monitoramento daqueles riscos que previamente aí pode impactar a um projeto ou uma organização, né? Pronto, né? Então, isso aqui é a gerência de riscos. Vamos lá. Potencial questão de prova. Então, a gerência de riscos, preste atenção, isso pode cair na prova. São 6 tipos. De novo, vamos lá. De novo. Planejamento do gerenciamento de riscos. 2, identificação de riscos. Análise qualitativa de riscos. Análise quantitativa de riscos. Planejamento de respostas a riscos. Monitoramento e controle de riscos, ok? Vamos prosseguir aqui na nossa aula, né? Gerenciamento de riscos, né? Gerenciamento de risco. Vamos lá, gerenciamento de risco. Processo para definir, analisar, criar respostas aos riscos ao projeto a fim de eliminar ou minimizar os mesmos. Exatamente. Para que tem o gerenciamento, né? É para eliminar ou reduzir os impactos, claro, os impactos negativos do risco, a incerteza, né? E claro que a gente vive aí sempre no mundo da incerteza hoje, né? Principalmente no Brasil, né? Aí é o seguinte, itens a serem definidos no gerenciamento. Tem que ter uma metodologia definida, né? Essa metodologia aqui, a gente sempre sugere o PMBOK, né? Você tem que definir quais as funções, as responsabilidades dos agentes envolvidos, o sincronismo, isso em relação aí a toda a estrutura do projeto, e claro, isso aqui tudo envolve custo, né? Então tem que separar já um orçamento para o gerenciamento de riscos, né? Pronto, vamos lá, né? Professor, planejamento de risco, né? Você vai definir, você vai planejar, né? Fazer planejamento. Depois você vai identificar. Depois da identificação a gente vai o quê? Categoria de riscos, né? Vai categorizar esses riscos aí para melhor analisar, né? Aí nós temos aqui algumas categorias, por exemplo, né? Riscos técnicos de qualidade ou desempenho, né? O que pode, né, impactar na qualidade do nosso serviço, do nosso produto, né? Pode qualificar o quê? Vamos lá, fornecedor, né? Fornecedor aí tem um fornecedor, por exemplo, né, que está em processo de recuperação judicial. Ele já é um potencial risco. Tá? Ele já é um potencial risco, pode ter certeza disso. Por quê? E se ele não se recuperar, o que vai acontecer, né? Vai impactar na sua produção, na qualidade. Será que ele vai conseguir manter a qualidade dos seus produtos, né? Meus amigos, inicialmente eu peço licença a vocês, pois interrompi os seus estudos, mas esse vídeo é um vídeo promocional da Lá Concurso, é um vídeo para você se deparar aqui com o nosso site. Se você quiser assistir o final desse vídeo, se você quiser assistir o PDF, quer fazer o curso completo, ponto a ponto do edital, super atualizado, enxuto, eu convido você a se matricular no nosso curso, tem um link aqui embaixo, o investimento apenas R$ 119,90. Para de reclamar aí que eu cortei o vídeo, cara, vai lá, tira o escorpião do bolso. Não tenho, mentira, não acredito nisso, R$ 119,90, esse curso fabuloso aqui da Lá Concursos, o melhor custo-benefício do mercado, ali você vai encontrar, tá certo? Todo o conhecimento necessário e suficiente para você ser aprovado no concurso da Guarda Civil. Só depende de você. E ainda, você tem ainda a nossa metodologia do Personal Coach, que é o estudo e regime de metas. Bacana? Vamos lá, vem estudar com a gente aqui na Lá Concurso. Forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.